Por dentro da questão. E hoje, no Por Dentro da Questão, vamos retomar novamente o assunto, sobre a mercantilização e a privatização da educação. Vanessa, Thalita e Carol conversaram com o Rodrigo Lamosa, que é doutor em educação e coordenador do LIEP, sobre esse assunto, a privatização e a mercantilização da educação. Vamos ouvir o que ele disse. A gente tem percebido aqui em Belo Horizonte especificamente, isso é muito presente na rede municipal de educação, diversas formas de privatização da educação. Seja por parceria privadas na construção de escolas, seja pela compra de plataformas, que isso aqui é um pouco mais tímido ainda, mas já começou, e seja por uma questão muito forte, uma presença muito forte na educação infantil de convênios com instituições privadas, essas instituições vinculadas à igreja, vinculadas a ONGs, enfim, e com a terceirização do serviço. Mas essa seria uma primeira pergunta: quais são as formas diversas que existem de privatização e de mercantilização da educação pública? Como você colocou, existe hoje uma miríade, que formata esse processo de empresariamento e privatização nas redes públicas de ensino, em todo o país. Isso é bom que se diga, A gente está aqui falando com um olhar mais especificamente voltado para Minas Gerais, mas isso é um processo mundial e particularmente aqui no Brasil vem se desencadeando em pelo menos 3 grandes movimentos, Um primeiro movimento que a gente vem acompanhando já desde meados dos anos 80, mas com grande destaque nos últimos 30 anos, orquestrado por essas grandes organizações ligadas e associadas a bancos, às grandes empresas midiáticas, e que conformam hoje, ou pelo menos desde 2006, nos últimos 20 anos, essa grande frente organizada em torno do Todos pela Educação. E outros 2 processos que a gente tem acompanhado mais de perto, que estão absolutamente interligados, Eles não são processos que ocorrem em paralelo, e autonomamente. Um segundo processo é um processo muito associado à financiarização, à entrada de grandes grupos ligados a fundos de investimento, inclusive com grande participação multinacional, com compra propriamente dita de escolas públicas, processo que vem ocorrendo em Minas Gerais, em São Paulo e no Paraná, mais especificamente. E um terceiro movimento que a gente tem acompanhado agora muito de perto, que é essa também miríade de edtechs, que são empresas associadas às grandes big techs e que têm concorrido para o processo de privatização digital da educação brasileira, seja pelos processos de venda e intervenção das plataformas digitais, seja pelos mais diversos processos de digitalização da educação que vem desde a gestão até a ponta do trabalho docente. Mas explica aqui pra gente, assim, porque às vezes as pessoas perguntam pra gente por que uma empresa... O que representa privatizar uma escola pública? Você pega uma escola que está lá na periferia de Belo Horizonte, seja ela estadual, seja ela municipal. Por que uma empresa teria interesse? Como é que ela ganha dinheiro? Como é que faz isso? Como é que essa transferência de recurso para a empresa privada, como é que isso se dá? Isso se dá a partir, sobretudo, da sobrevalorização desses fundos de investimento associados à compra e aquisição de novos negócios, que é assim como eles enxergam a educação pública, um mercado de 40 milhões de consumidores, que são os nossos estudantes, mais 2 milhões de professores, gestores e trabalhadores da educação, e a compra, a aquisição dessas escolas públicas acaba por favorecer um processo de valorização, sobretudo no campo acionário, da venda de ações desses grupos financeiros que hoje, como eu disse, entendem a educação pública como um grande mercado, a ser explorado para além da educação propriamente privada, estrito sensu, num processo que vem ocorrendo na educação, mas se a gente olhar de forma mais ampla,
vem ocorrendo em todas as áreas vinculadas ao direito público, né? Isso vem ocorrendo na saúde, isso vem ocorrendo em tantas outras áreas, e a educação é, sem dúvida nenhuma, um grande filão para esses investimentos, e é assim que eles veem a educação pública, e particularmente a aquisição das instituições públicas de ensino, tal como vem ocorrendo, né, particularmente nesses 3 estados, mas não estritamente entre eles, né, vem ocorrendo já também processos em outros estados, talvez mais lentamente, mas que seguem essa direção, né, dessa espécie de vanguarda do atraso, né, que hoje esses 3 estados simbolizam para o conjunto, né, da federação. Thalita, você ia fazer uma pergunta? Relacionada a essa questão que a Vanessa colocou, eu queria que o senhor trouxesse um pouco também algo que voltou essa semana para o debate, especificamente do Plano Nacional de Educação, que está sendo discutido no Congresso, que é a política de voucherização, que é uma outra forma de privatização, ainda mais cruel e mais intensa, mais escancarada. Mas que o senhor falasse um pouco para nós, que agora está voltando, né, tem uma proposta de incluir isso no Plano Nacional de Educação que foi colocado essa semana. Só falar um pouco, explicar um pouco sobre essa política, dizer os impactos dela e por que ela é uma negação do direito à educação. É uma negação do direito à educação justamente porque ela está intrinsecamente imbrincada, né, a esse processo mais amplo de venda e aquisição de instituições públicas por grupos privados, né? A voucherização, tal como se vem denominando esse processo, é basicamente a forma, ou uma das formas fundamentais, né, de financiamento dessas escolas que vão sendo adquiridas por esses grupos privados. Esses grupos privados eles vão ter e pretendem ter, né, com a voucherização, a forma fundamental de financiamento dessas instituições agora privadas, né, mas subvencionadas pelo fundo público, que, afinal de contas, é isso que está por trás, né, para além da valorização dos grupos financeiros a partir da venda, né, das suas ações e aquisições de novos negócios, fundamentalmente o que está por trás é a disputa do fundo público, né, dos 220 bilhões de reais que hoje representa o orçamento do MEC, né, anualmente falando. Esse é o dado de 2025. Então, quando se pensa em voucherização, o que se pensa é o ataque ao fundo público, né, a disputa por esses recursos que deveriam estar financiando instituições públicas de ensino, né? Então, a voucherização, na verdade, é a forma mais contemporânea, vamos dizer assim, né, do processo de roubo, de saque do fundo público educacional. Algo que não é novo, né? É importante que se compreenda isso, né? As iniciativas privadas no âmbito da educação, seja no âmbito das empresas privadas propriamente dita, que oferecem, né, educação privada, seja no âmbito dessas novas formas mais contemporâneas, né, o ataque e o roubo ao fundo público, ou seja, o dinheiro que deveria estar subvencionando e financiando educação de qualidade, pública, laica, né, e socialmente referenciada, é desviado para a iniciativa privada, para grupos empresariais e, mais recentemente, acho que essa é a novidade contemporânea, né, a entrada de grandes grupos financeiros multinacionais, né, que atuam no que eles entendem como mercado educacional. É só para a gente explicar, gente, um pouquinho o que é esse voucher, né? E o que são esses fundos públicos, porque às vezes isso é comum para nós que somos da educação, mas não é para todo mundo que está nos ouvindo. Veja bem, gente, nós temos uma conquista que estão tentando destruir de todos os jeitos, mas ainda existe uma vinculação de receita para a educação. O que acontece no Brasil hoje é que se gasta em educação pública, ou se investe muito menos do que deveria, né? Um dos países que menos se investe em educação. Mas mesmo assim, existe uma vinculação de receita. O que é isso? Os governos são obrigados a gastar um percentual do que recebem de impostos com a educação pública. E aí, os grandes
os grandes capitalistas da educação, ou os grandes fundos, ou grandes empresas, como o Rodrigo disse, fica de olho nesse dinheiro. E esses 220 bilhões é o dinheiro federal, do MEC. Gente, parece muito na nossa cabeça, mas se você pensar tudo que o país arrecada, não é tanto dinheiro assim, né? É pouco, mas ainda assim, essas grandes empresas querem abocanhar uma parte disso. E é bom ressaltar que esse é o dinheiro federal. Ainda tem parte dos impostos que são dos estados e dos municípios e que também essas grandes empresas querem pegar esse dinheiro. Aí eu te faço a pergunta, Rodrigo, porque veja, o voucher, gente, só explicando, é como se fosse uma bolsa, né? O governo paga a vaga do estudante na escola particular. Esses vouchers têm vários nomes, agora chama voucher, mas tem aí o velho ProUni, que é também uma medida de pagar a vaga do transferência de recurso público para as instituições privadas. E aí vem a pergunta que as pessoas fazem: por que isso é ruim? Essa vaga na escola particular, ela é do mesmo valor da escola pública? Ela é mais cara? Ela é melhor? Ela é pior? Por que isso é ruim? Por que é ruim o Estado pagar as vagas das instituições privadas? Te pergunto. Eu acho que a primeira questão que eu acho que é fundamental é corrigir um erro que é muito comum, né? E é comum porque historicamente esse erro foi construído e construído como algo a ser naturalizado, que é equiparar a escola pública à escola privada, né? Embora ambos sejam escolas, e ao fim e ao cabo o MEC garanta, né, que elas possam certificar a formação ofertada por elas, são instituições absolutamente distintas, a começar pelo seu aspecto jurídico. A escola privada é organizada e dirigida pelo direito privado, a escola pública pelo direito público. Então, quando a gente pensa na organização do projeto político-pedagógico das escolas, quando a gente pensa na gestão das escolas, quando a gente pensa na carreira docente, quando a gente pensa em elementos básicos, como, por exemplo, direitos constituídos, como, por exemplo, o piso salarial nacional docente, que não chega às escolas privadas, né? Então, são vários elementos que tornam a escola pública uma instituição distinta da escola privada. Então, acho que o primeiro problema, toda vez que a gente tem, ao longo do tempo, né, da história, processos e mecanismos de desvio de dinheiro público para instituições privadas no campo educacional, o primeiro equívoco é a equiparação entre essas instituições. Não são instituições que podem ser equiparadas, por uma razão muito simples, porque são instituições com razões sociais, com razões políticas, com razões culturais e com razões jurídicas completamente distintas. Então, acho que a primeira questão é essa. A segunda questão é que são escolas privadas, com interesses privados, cujo o lucro é a pedra angular desse investimento. Todas as vezes que a gente transforma direito social, direito público em um mercado, em uma mercadoria, em algo que possa ser vendido ou comprado e que tenha como finalidade última a lucratividade, a apropriação privada, né, dos recursos públicos, a gente tem um problema fundante, né, não só na educação, no processo educacional, mas na organização da sociedade, né? Onde é que nós teremos, né, essas iniciativas, né, empresariais, né, seja de empresas, seja de grupos de fundos de investimento ou de organizações sociais sem fins lucrativos? O que nós vamos ver é a transformação
de um direito social, de um direito público adquirido ao longo de muitos anos, de muitas décadas, de muito suor, luta, né, de professoras, professores, trabalhadoras e trabalhadores da educação e os estudantes, ou seja, as comunidades escolares sendo transformada em uma mercadoria, em um instrumento de aquisição e enriquecimento de grupos privados. Eu acho que esse é um problema fundamental, através da qual a gente precisa estar muito atento e organizado para lutar contra, né? E em defesa da escola pública, né? Rodrigo, uma outra coisa que a Vanessa começou no início, né, explicando mais ou menos que Belo Horizonte tem, são as famosas parcerias público-privadas, né? Belo Horizonte inicia um processo de construção de escolas, hoje já são 48 escolas funcionando por esse modelo, e que também acabou se expandindo para a saúde, para assistência social, na construção de equipamentos públicos. Só que tem uma questão, né? Faz uma propaganda muito grande, inclusive a atual Secretaria de Educação fez uma propaganda, recebeu a equipe da Secretaria de Educação de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para mostrar como esse modelo é tão bom e funciona tão bem, e que as pessoas esquecem de contar para a população que esse modelo ele é mais vantajoso para a empresa privada do que, de fato, para a população que paga uma empresa para construir. Aqui o modelo você paga uma empresa para construir, ela fica por 30 anos com a gestão daquele equipamento e parte dos funcionários terceirizados pertencem àquela empresa, né? Hoje é faxina, manutenção predial e portaria, né, que é feito por essa empresa. E que muitas vezes a gente vê que isso impacta diretamente na política pedagógica que se tem dentro das escolas. Aqui, inclusive, foram várias brigas, porque até no início, até para ter festa junina, tinha que negociar com a empresa quando que a empresa permitia, qual sábado que a empresa permitia. Então, assim, se você puder também falar um pouquinho dessas PPPs que vem ganhando aí fôlego na educação como um modelo, e que Belo Horizonte tem sido, inclusive, uma menina propaganda disso. Você traz uma parte do que é hoje importante, né, do que hoje se define como parceria público-privada, que eu acho que é uma categoria que a gente deve evitar, porque não tem parceria nenhuma, né? Você mesmo descreveu, né? Nós entramos com a infraestrutura, nós entramos com todos os recursos que constroem as escolas, com todo o equipamento público, ou seja, com todos os recursos, né, que são públicos, né, e as empresas privadas entram, né, naquilo que se define como prestação de serviço, né, para se locupletar justamente do erário público, né. E como você disse, tem um elemento que é muito característico desse processo, que é a escola passar a ser definida pelo interesse privado, ou seja, é a empresa e não mais a comunidade escolar que vai definir, desde a festa junina, a abertura da escola no final de semana, a uma atividade no contraturno, etc, 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 etc. Essa é uma parte muito fundamental do problema, né? Mas você trouxe um elemento que eu acho que é importante se ressaltar, né? Que é os processos de intensificação da precariedade do trabalho promovido por esse processo histórico de terceirização do trabalho escolar, né? Desde a atividade, né, laboral na cozinha, né, na elaboração da merenda, da alimentação escolar, até os serviços administrativos, né, portaria, secretaria, tudo isso passando por processos de terceirização que hoje a gente já vem acompanhando, tem chegado aos auxiliares de turma, e muito em breve, certamente, vai chegar aos próprios professores. Esse processo de terceirização a gente já acompanha em outros âmbitos da sociedade brasileira, e o que a gente tem acompanhado são processos de intensificação muito violento da precariedade do trabalho, decorrência em processos de adoecimento muito grave desses profissionais,
né, com um desdobramento que a gente precisa enfrentar de forma muito séria e muito rápida em relação ao trabalho realizado dentro das escolas, porque se vende, né, a ideia de que a privatização das escolas vai melhorar a gestão, vai melhorar o trabalho, vai melhorar, por conseguinte, a educação ofertada aos estudantes e à comunidade escolares. Mas o que a gente vem acompanhando é exatamente o oposto. São colegas adoecendo, são colegas morrendo, infartando dentro da própria escola, em ambientes de trabalho, num processo que a gente pode estar aqui denominando como uma pedagogia da morte, que vem matando de forma gradual as comunidades escolares dentro do seu ambiente de trabalho. Então, acho que, enfim, esse é o processo último, né, do desdobramento, do empresariamento, da privatização e da tomada, né, das escolas por essas empresas que vão desde a terceirização do trabalho, a terceirização dos currículos, a terceirização da atividade docente, a terceirização da gestão e, por fim, a terceirização da própria escola, que são os processos de privatização mais avançados que a gente tem observado no país. É um processo gradual, né? Só para as pessoas entenderem uma coisa que acontece em Belo Horizonte, que eu acho que acontece também no restante do país, gente. Veja bem, agora nós estamos num processo que nós falamos em outros programas, inclusive nessa quarta-feira, que é a prefeitura está mudando a empresa que para terceirização do serviço de cantina, servente escolar, portaria, o apoio educando, o auxiliar de sala, né? Que na verdade aqui tem o nome de apoio educando, que é quem acompanha a criança com deficiência. E as de 0 a 2? E as crianças de 0 a 2 na educação infantil, divide com o professor. Veja bem, lá no edital que nós estamos estudando, por diversos outros motivos, porque vai mudar a empresa, e a empresa que está hoje é muito ruim, possivelmente a que vai entrar também vai ser, são 9.700 trabalhadores, que ganham muito pouco. Mas vejam, sobre a totalidade do contrato, que representa o salário dos trabalhadores e seus direitos sociais, a empresa contratante, ela tem um lucro de 7% dessa totalidade. Vocês imaginam o que é 7% da totalidade de uma folha de pagamento de 9.700 trabalhadores? Se esse 7% estivesse sendo utilizado para melhorar as condições de vida, as condições de trabalho das pessoas que estão dentro das escolas, eu teria pessoas mais bem remuneradas, mais bem qualificadas ou mais pessoas atendendo as crianças, né? Então, é isso que as pessoas às vezes não entendem. E Belo Horizonte, nós apresentamos aqui num programa passado, um estudo que nós fizemos aqui, dos 3 últimos governos para cá, do Calil, né? Tem aumentado uma média de 500 milhões por ano o dinheiro que se gasta com terceirização de serviços. Então, é um processo crescente absurdo e numa escala absurda com relação a essa situação. Então, é isso que as pessoas precisam entender, gente. E o Rodrigo falou da PPP. Veja, aqui em Belo Horizonte foi a Odebrecht, né? Depois mudou e foi na época daqueles escândalos da Odebrecht. A Odebrecht pegou dinheiro público para construir as escolas. Então ela não gastou nem um tostão. Nem um tostão. Aí a prefeitura pagou para ela o que ela deveria para o banco público e ainda pagou um lucro. Por que a prefeitura não pegou o dinheiro direto, não fez a construção e não fez a administração? Rodrigo? Por isso que eu estou falando que não é parceria, né? Assim, não tem parceria. O que tem é um processo de expropriação do fundo público, né? E aí, no caso, eu acho que é importante que se diga, né? Porque a gente faz o tempo inteiro essa dissociação, né, entre o público e o privado, entre a prefeitura e as empresas, né? Mas é importante que se diga que essa dissociação ela é até a página 2, né? Porque dali em diante a relação é uma relação pornográfica, né, entre os interesses privados, né, e os interesses públicos no interior,
nas agências do Estado brasileiro, seja na Prefeitura de BH, seja no governo estadual de Minas Gerais, seja aqui no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro lugar desse país, né? A relação entre essas empresas, esses grupos financeiros, essas grandes construtoras, né, e os governos locais, né, estaduais e o próprio governo nacional, a relação é uma relação pornográfica, né? A relação entre esses interesses, as suas redes de sociabilidade, né, e essas secretarias, né, e quem executa ou deveria estar executando com o interesse público, né, o orçamento público, é uma relação, né, que, como eu disse, depois da página 2, é difícil separar o joio do trigo, né? É uma relação extremamente imbrincada de interesses, né? Então, não à toa a gente olha para o Todos pela Educação, é um interesse privado falseadamente público, né? E isso é o que a gente vê no país inteiro, por isso que eu repito, assim, não é parceria, né? Parceria é a forma como eles tratam entre eles, né? Prefeitos, governadores, ministros, secretários, né? E essas organizações privadas. No nosso entender, o que existe é um saque do financiamento público, uma expropriação do dinheiro público. Eu disse outro dia em conversa com vocês aqui no Rio de Janeiro, só a plataforma Eureka, que foi instalada aqui no Rio de Janeiro, custou R$500 bilhão, só a aquisição de uma plataforma que acho que mesmo aqueles que enxergam, né, nessas plataformas alguma utilidade pública, né, não conseguem ver nenhuma melhoria, né, na qualidade da educação, e nos custou R$500 bilhão, né, de reais. Então, esse é o processo de saque, de ofensiva privatista sobre os recursos que deveriam estar, como eu disse, né, financiando a reforma das escolas, construção de novas escolas, construção de novas creches, né, contratação de novos funcionários, de novas professoras e professores, por meio de concursos públicos, com qualificação, com direito garantido, a formação continuada. Enfim, eu acho que é disso que a gente está aqui tratando, né? Rodrigo, pode ir? Não, é que o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você falasse uma coisa rapidinho aí, se você conseguir em 30 segundos. Você citou 2 vezes o Todos pela Educação. Acho que é importante dizer quem é o Todos pela Educação e qual que é a relação do Todos pela Educação com o MEC. Todos pela Educação é uma organização empresarial fundada em 2006, numa grande concertação de empresários, banqueiros, com grandíssimo apoio, né, do governo à época e até hoje, inclusive com membros do governo, ex-ministros como sócios fundadores do Todos pela Educação. Todos pela Educação funciona há 20 anos como um grande partido, né, da classe dominante, no intuito de ampliar a privatização, ampliar, né, o saque ao orçamento público, né, entrar nas escolas para definir o currículo escolar, definir a formação de acordo com os interesses empresariais. Acho que tentei falar em 30 segundos, né, o que é o Todos pela Educação. Certamente é a grande organização que orquestra, né, o sequestro da educação pública para fins privados no Brasil. É importante dizer que essa organização está sempre tentando influenciar diretamente, né, além de interferir no financiamento público, também influenciar diretamente as políticas que são construídas nos âmbitos federais, estaduais e municipais, né? Eu diria mais, eu iria até um pouco além. Eu acho que todas essas políticas, em grande medida, passaram por dentro dos gabinetes do Todos pela Educação para serem chanceladas, laureadas, reformadas, né, e depois reconduzidas ao Ministério para serem apresentadas como políticas
públicas, né? Ou seja, políticas com enorme interesse privado e falseadamente apresentadas como de interesse público, né? A gente pode olhar, por exemplo, o lançamento das últimas políticas educacionais, o lançamento da contra-reforma do ensino médio, o lançamento da BNCC, e observar quem eram as figuras proeminentes nas primeiras fileiras, né, diante do ministro da Educação, e ali a gente vai enxergar as cabeças do Todos pela Educação, né, figuras, né, que dirigem o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Bradesco, a Fundação Itaú, a Fundação Lema, né, e assim por diante. Agradecer a sua participação, Rodrigo, e disponibilidade, né, para conversar com a gente. E é isso, né? Falar sobre a questão da privatização, da terceirização, mercantilização da educação é fundamental. E lamentar muito a presença extrema, né, e a influência que o Todos pela Educação tem dentro do MEC no governo hoje. Porque é lamentável isso, né? Por isso que a gente tem sempre essa exigência de que saiam de dentro do MEC. Não que isso vai resolver, mas que saiam dentro do MEC. Rodrigo, muito obrigada mais uma vez. Esperamos contar com você no próximo momento. Eu que agradeço. Grande abraço.